você começa a fazer um projeto e termina e vai embora, não tem que ficar perto da gente mesmo não. Que gente fraca faz mal. Eu quero ficar do lado de gente que dorme pouco, estuda pra caramba, se dedica sábado, domingo, feriado de Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Viva o que eles sonharam e mostre o dedo médio do topo do Everest. Protege, eu sou a... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos iniciar, o estudo da morfologia, sobretudo as classes gramaticais. E hoje vamos falar sobre o substantivo. O substantivo, ele é um termo nuclear, ele é o núcleo. Ele é regente e ele é subordinante. Subordinante é aquele que não é subordinado. Ele se flexiona em número, singular e plural, em gênero, feminino e masculino, Vamos falar agora dos substantivos comuns, que são aqueles que, se eles dão nome a seres de forma genérica, Os substantivos comuns são comuns se eles dão nome a seres de forma genérica, Um exemplo aqui, pessoas, país. E os substantivos próprios, são próprios quando eles dão nome a seres de forma particular. E eles são escritos, quando eles são escritos, começam com letra maiúscula. Exemplo, Maria, São Paulo, Brasil, substantivos próprios, Então, começam com letra maiúscula. E substantivos simples, são formados apenas por um radical. Radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. Por exemplo, casa, carro, camiseta, Um exemplo aqui, para quem não sabe o que é um radical, Radical, exemplo, essa parte aqui toda que está com a cor, ela é o radical. Esse A aqui, esse eiro, esse aqui, ada, eja, aqui é o sufixo. Sufixo é o que vem depois do radical. E o que vem antes do radical é o prefixo. Aqui na palavra infelizmente. O radical é a palavra feliz que está aqui dentro. Esse in aqui, ele é o prefixo, é o que vem antes. Esse mente é o sufixo, é o que vem depois, E agora vamos falar de substantivos. Substantivo composto. São formados por mais de um radical. Radical é a parte da palavra que tem um significado básico. Exemplo, guarda-chuva. Guarda é um radical, chuva é outro. Passatempo, tem duas palavras aqui, que estão juntas, Passa é um radical, tempo, outro radical. Beija e flor, Vamos falar agora dos substantivos concretos. Substantivos concretos designam as palavras reais. Concretos, sejam elas pessoas, objetos, animais, lugares. Um exemplo aqui, menina, homem, cachorro, São substantivos concretos, Substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, estado, qualidades e ações. Exemplo aqui, beleza,
alegria, né? Bondade, né? Beleza, né? É um estado, é uma qualidade. Alegria, né? É um estado. Bondade é um estado, né? Substantivo primitivo são, como o próprio nome já diz, né? São aqueles que não derivam de outra palavra, né? Primitivo é o primeiro, né? Exemplo, casa, folha, chuva. Substantivos derivados são aqueles que derivam de outro, né? Exemplo, casarão deriva de casa. Folhagem deriva de folha. Chuvarada deriva de chuva. Então, esses são os substantivos derivados. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres, né? Conjunto de seres. Estou passando esse assunto assim mais rápido porque é assunto de primário, né? Então, só uma revisada. São aqueles substantivos coletivos são aqueles que se referem ao conjunto de seres. Por exemplo, flora, conjunto de plantas. Colmeia, conjunto de abelhas. Descobrindo substantivos nas orações. Aqui tá na hora de digitar aqui, né? Faltou um O aqui, né? Descobrindo, mas não tem nada não. Substantivo simples, né? Aqui, o cachorro é um substantivo. O é um artigo. O da é uma preposição. O minha é um pronome, né? Possessivo, né? Depois nós vamos falar dessas classes também. Nós estamos falando aqui do substantivo. Vizinha, né? Um substantivo. É um verbo. Muito, um advérbio. Lindo, um adjetivo, né? Para você descobrir um substantivo numa frase, isso é você colocar o artigo antes. Senão que o artigo ele tem o poder de substantivar as palavras. Por exemplo, o cachorro, entendeu? O aqui já substantivou. Vizinha, a vizinha, né? Ela está cursando medicina e ele quer cursar economia. A medicina. Então você coloca aqui o a antes, né? A medicina. Então, substantivo. A economia, né? Durante a execução, observei várias aves raras, né? Aqui o a, né? Substantivando. Execução substantivo. Aves, né? As aves, né? Para você substantivar, descobrir se é um substantivo, se você tiver em dúvida, só é você colocar o artigo antes. O artigo tem o poder de substantivar as palavras. Substantivo composto. Substantivo composto. É quando tem dois radical, né? Qual é o seu passatempo preferido? Aqui, ó, passa. A palavra passa e tempo são dois radicais. O cavalo marinho é um peixe que vive em águas raras. O radical cavalo e o radical aqui marinho. Cada um tem um radical. Então é substantivo composto. Substantivo concreto. Para aquela que existe, né? São aqueles substantivos que existe, né? Que são palavras que existem, né? Fisicamente, né? Um exemplo, Joana, né? Joana comeu uma lasanha. Lasanha, substantivo concreto. Joana, substantivo concreto. Gustavo, uma pessoa, substantivo concreto. Gustavo arrumou a minha bicicleta, né? Aqui também é substantivo concreto. Eu li com óculos escuro. Óculos, né? Substantivo concreto.
Substantivo abstratos, né? São aqueles que designam emoções, né? Sentimento. Exemplo, alegria, né? Um estado, né? Você está alegre. Saudade é um sentimento, né? A alegria estava presente naquela festa. A alegria, substantivo abstrato, que é um estado. Saudade é um sentimento. Ela estava nitidamente com saudade. O amor daquele casal é imenso. O amor é um sentimento. A ansiedade é o mal do século. Ansiedade é um sentimento, é um estado, né? Você está ansioso, é um estado. Ansiedade é o mal do século. Solidão é um estado também, né? Um sentimento, estado, né? Uma solidão corre a alma. Aqui, substantivos comuns de dois. O que é um substantivo comum de dois? É um substantivo que, para você designar se é masculino ou feminino, você vai colocar o artigo antes e ele se mantém. Por exemplo, o artista. O artista homem. A artista mulher. O chefe é um homem masculino. A chefe feminino. Então, o comum de dois. É o substantivo comum de dois. O cliente. O artista. O chefe, a chefe. O cliente, a cliente. O dentista, a dentista. Aí são os substantivos comuns de dois. Ele é comum, né? O artigo que designa se ele é feminino ou masculino.